Vamos lá então, mais uma edição de Ponto e Contraponto. Eu, Benhu Ferreira, junto com Edir Viegas. Tudo bem, Edir? Como vai, Benhur? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Tudo em paz? Então, que bom tê-lo aqui novamente, para a gente dar uma conversada. A pauta está bem interessante, discutir questões locais, questões nacionais, enfim, né? Tenho certeza que com a tua companhia você vai sair muito, agradecido, ou pelo menos mobilizado pelo tempo que a gente vai estar levantando aqui hoje. Qual que é o primeiro tema? Vamos lá, então? Nosso primeiro tema de hoje. Cássio Nunes Marques diz a embaixadores que eleições do Brasil são seguras e referência mundial. Por que a gente trouxe esse tema à discussão? Primeiro, só para situar você, o Cássio Nunes Marques, ministro do Supremo, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral. O Cássio Nunes Marques, só para você ter uma ideia da importância dessa matéria, ele é um ministro que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro indicou 2 ministros quando ele foi presidente, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. Pois bem, na segunda-feira, Edir, o Cássio Nunes Marques reuniu um conjunto de embaixadores do mundo todo para reafirmar que no Brasil as eleições são seguras, que a urna eletrônica é segura, que o Brasil não tem histórico de fraude nas eleições, que, portanto, o Brasil dava um testemunho ao mundo, não é exagero dizer ali reunido, que as eleições do Brasil vão respeitar as regras da democracia, que combate a fraude. Isso é importante porque a gente sabe que um segmento no Brasil ainda insiste, e não é só no Brasil, porque a gente acompanha eleição em outros países também, Estados Unidos, né? Tem gente até hoje achando que a eleição que o Trump perdeu para o Biden em 2020 foi fraudada, né? E no Brasil também, algumas correntes de pensamento insistem ainda em colocar em dúvida a urna eletrônica. Então, essa reunião, como a gente diz, né, fura a bolha, porque ela acaba dialogando com um campo, um representante desse campo, o ministro do Supremo, que de certa forma representa, ou foi indicado por esses segmentos, dizendo que a urna eletrônica do Brasil é segura. Tomara, né, Edir, que a gente supere essa agenda e discuta os problemas reais do Brasil, né? E essa manifestação do Cássio Nunes Marques, Benhur, ela é extremamente salutar pelo fato da origem do Cássio Nunes Marques, né? Ele foi indicado ao cargo de ministro do STF e hoje está aí na presidência do TSE, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi um contumaz crítico das urnas eletrônicas, né? Então ele sempre colocou em dúvida a lisura, apesar de ter tido dezenas de mandatos aí de vereador, de deputado federal, por essas mesmas urnas eletrônicas, as quais ele sempre combateu, né? Colocou em dúvida essa lisura. E essa condição do Cássio Nunes Marques nos dá uma certa tranquilidade, porque a expectativa com relação ao comportamento tanto dele quanto do André Mendonça no TSE não eram as mais positivas em função da preferência eleitoral de ambos os ministros. Veja que nessa semana o vídeo publicado pelo Flávio Bolsonaro vinculando o PT a facções criminosas foi finalmente retirado do ar, né? A decisão pela maioria. Só que tanto Cássio Nunes Marques como o André Mendonça não viram nenhum problema nesse vídeo de vincular o partido a uma facção criminosa, o que é uma aberração, uma coisa assim, expõe de maneira visceral o entendimento tacanho desses 2 ministros, com todo respeito, né? Mas nesse episódio desse convite aos embaixadores, fazendo o caminho contrário ao que fez o Jair Bolsonaro, que convocou os embaixadores para detonar e colocar em dúvida a integridade das urnas, o Cássio vai no caminho contrário, que de fato é bastante positivo, né, Benhur? E é importante reforçar, né, Edir, quando a gente critica essa associação de um partido, uma facção criminosa, é porque realmente a notícia não tem nenhuma procedência no mundo real. Veja, não que o PT não tenha motivo para ser criticado, né? Sim. O PT tem, enfim, até porque está muito tempo no poder, voltou, né? De certa forma, o PT comanda a política no Brasil. Teve a interrupção Temer e Bolsonaro, mas o PT nesse século XXI é o partido que comanda o executivo. Então ele tem muitas contradições, muitas coisas para ser apontada. Mas não você usar a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, para
praticar algo que não tem consistência, né? Ligar o partido à facção criminosa, né? Agora também uma coisa importante, você estava lembrando, o Tribunal Superior Eleitoral adiou mais uma vez o julgamento da utilização de deepfake nas campanhas. Então, espera-se que o tribunal defina rapidamente o que pode ou não usar inteligência artificial na campanha, porque há uma expectativa que o tribunal possa proibir o uso de deepfake, né, nas campanhas eleitorais desse ano. Aí né? Você tem que se partir do pressuposto, bem, de que qualquer produção feita por inteligência artificial em audiovisual é um deepfake. O personagem que está ali não é real. As imagens que estão ali foram geradas pela inteligência artificial. Então, de real não existe nada. Pode ser uma similaridade com o que é real. Eu não sei. Eu posso estar sendo de um simplismo assim abissal, mas parece que é tão básico. O que não é produzido pela inteligência artificial é real. E o contrário também se aplica. Certo. Vamos mudar de assunto? Bora? Então vamos lá. Moraes interrompe julgamento sobre transparência nos gastos do Ministério Público. Você que tem acompanhado o ponto contra ponto, quantas vezes essa notícia não veio à tona aqui? É penduricalho, gasto. Dê detalhe dessa matéria, Edir, por favor. Pois é, Benhur, aí o STF começou a julgar uma ação proposta pela ABRAGE, Associação Brasileira dos Jornalistas Investigativos, contra uma determinação do Conselho Nacional do Ministério Público que estabelece o seguinte: para você saber qual é a remuneração de um promotor, de um procurador, ou seja, de qualquer servidor do Ministério Público, você tem que se identificar com o nome, CPF ou login na plataforma gov.br. Então tinha todos esses percalços. Nas páginas do Poder Executivo Federal, Estadual, Municipal, não há necessidade disso. Nos legislativos também não há necessidade disso. Mas o Ministério Público tem essa determinação. Bom, veio essa ação, essa ADIM, né, e começaram os ministros do STF a se manifestar. O primeiro deles, e o único, foi o Gilmar Mendes, já vista que o Alexandre de Moraes pediu vista, então ele tem um prazo aí para estudar melhor o processo e se manifestar. Mas o que chama atenção, né, é o confronto entre o que entende o Conselho Nacional do Ministério Público e o que entende o STF, em específico o ministro Gilmar Mendes. Tá, então, a justificativa, uma das, do CNNP, é um direito fundamental e deve ser considerada também na divulgação de informações funcionais, a proteção de dados dos membros do MP. Vem o Gilmar Mendes. Salário e informação pública, remuneração paga pelos cofres públicos é de interesse coletivo e deve estar submetida à regra de transparência. Ou seja, parte do princípio de que a transparência é muito maior do que o direito de proteção aos dados pessoais. E outra coisa, ninguém vai citar ali na transparência o CPF nem o endereço do promotor ou do procurador ou de quem quer que seja. A questão é meramente salarial. Segurança. Então vem o CNNP e diz o seguinte: a identificação prévia busca garantir segurança no acesso às informações nominais de membros e servidores. Vem o Gilmar Mendes. Identificação cria barreira. Exigir um CPF, telefone ou login dificulta o exercício do direito constitucional ao acesso à informação. E assim vai, né? Ponto a ponto, o ministro Gilmar Mendes vai desconstruindo a narrativa do Conselho Nacional do Ministério Público, o que é evidente que iria acontecer, porque hoje não cabe mais qualquer situação envolvendo o servidor público no que diz respeito aos salários ser mantido sob o manto da obscuridade. Tem que ser liberado isso. Agora, o que chama atenção, bem, eu insisto sempre em falar isso, porque o Ministério Público, que tem a legitimidade para condenar prefeitos, gestores públicos por qualquer vacilo que dê. Inclusive, o Ministério Público tem várias ações, bem, olha o contrassenso, exigindo transparência nas páginas com os salários de servidores, mas o deles não pode. É fácil, né? Vereador, eu quero saber quanto ganha cada servidor da Câmara Municipal. Prefeito, eu quero o mesmo, porque senão vocês estão incorrendo em improbidade e eu vou te processar. Quando vem a hora do Ministério Público falar quanto é o custo, opa, aí nós temos que preservar a condição dos nossos membros, porque tem a LGPD, né? Essa conversa fiada toda. Então está certíssimo na nossa avaliação o posicionamento do Gilmar Mendes. Tem que ser transparência, sim. Eu tenho que saber se o promotor está ganhando acima do teto.
que a gente sabe que tem promotor, procurador que ganha mais de 100 mil por mês num teto estabelecido de 46 mil e pouco. No judiciário é a mesma coisa, menos grau no executivo, porque quando você precisa do voto para se eleger, para ter o mandato, você se adequa melhor às regras, né? No caso, o MP e do judiciário não tem regra para ser cumprida, porque eles são autônomos, né? Mas não estão imunes ao que estabelece a Constituição Federal. E acho que o importante frisar que é um princípio constitucional que é do amplo acesso público, né? O segredo é a exceção, quando envolve alguma questão ligada à segurança nacional. E, obviamente, quando se fala de divulgar salário, as pessoas não vão ter acesso se a pessoa fez empréstimo consignado, sim, se paga pensão. Dados sensíveis, né? Dados sensíveis, né? Então, essa decisão do Supremo, ou esse voto do Gilmar Mendes, ele é muito importante porque a gente cada vez mais, e aí sempre a gente insiste, né? Ninguém discorda que carreiras do Estado, típicas do Estado, tem que ganhar bem. Ninguém discorda. A questão é o limite, a questão é a transparência, são carreiras que são ocupadas por mérito, concursos dificílimos, mas também tem suas prerrogativas, né? São inamovíveis, são vitalícios. Então, o Brasil, do ponto de vista teórico, ele dá instrumentos para a autonomia do Ministério Público, até para fazer frente aos desmandos, né? Você tem que ter uma instituição como o Ministério Público que não tenha medo do governante de plantão. E tem muita gente do Ministério Público que faz muito bem esse papel. É uma instituição no Brasil que ganhou muito peso com a Constituição Federal. Entretanto, quando ele se depara com esse tipo de questões que, a meu ver, não ajuda na imagem da instituição. Que, insisto, é uma instituição importante para a democracia, uma instituição que na área ambiental, criança e adolescente, tem um papel muito relevante, mas que às vezes por um certo corporativismo, acaba comprometendo a imagem da opinião pública. E alguém está pensando, mas é a imagem de quem não é eleito. Mas numa república, toda instituição tem que zelar pela sua imagem, né? Mesmo sendo eleitos, no caso são vitalícios. Por quê? Porque a sociedade, né, quem paga os impostos, merece ter acesso a essas contas. Então me parece que é algo que a sociedade brasileira caminha por um consenso, mas nós estamos ainda vendo alguns segmentos que ainda resistem, mas acho que a história está no nosso lado nesse caso, né, Edir? Felizmente, bem, a história está no nosso lado e também o juízo. Vamos lá, vamos mudar de assunto? Nosso próximo assunto vamos falar do livro, né? É o seguinte, dá para ver bem aqui, esse livro chamado O Brasil no Espelho, é um livro feito pelo Felipe Nunes, que é o diretor da Quest. Você deve acompanhar, vira e mexe, está dando entrevista no Jornal Nacional, Globo News, a Globo contratou a Folha de São Paulo, a Datafolha e a Quest, faz pesquisa e ele lançou esse livro a respeito do Brasil. Eu vou tentar sempre estar trazendo alguns dados desse livro para orientar o debate, a discussão, né? Para quem gosta de política. E o primeiro ponto que ele trata, que é bem interessante, é a questão dos costumes no Brasil. E ele vai trabalhar duas questões, a questão de Deus e a questão da família, né? Então ele vai ver como é que o brasileiro encara essa questão do divino e a questão da família. E aí o início da fala dele, Edir, é muito interessante. Ele fala o seguinte, olha, se a gente comparar os valores de 1997 com 2023, o Brasil, de certa forma, voltou no tempo. Ele tem um certo olhar, ele não está fazendo nenhum juízo de valor, mas ele diz que os nossos valores em 2026 remetem ao século passado, porque quando é feita uma pergunta sobre se Deus está no comando, grande parte das pessoas atribuem a Deus o comando da sua vida, né? Então vamos lá. Ele fala que no Brasil, olha aqui, 96% das pessoas acreditam que Deus está no comando da sua vida. Né? Aí outra pergunta, você tem fé em Deus e por isso acredita que tudo vai dar certo? 96%. E o que mais me preocupou aqui, a fé vale mais que a ciência? 86%. É claro, ele faz uma ressalva, quando a pessoa diz que Deus está no comando, as pessoas não estão acomodadas, elas inclusive falam, não, olha, Deus está no comando, mas você tem que fazer a sua parte. Então faz uma certa, relativiza um pouco essa informação. E que também o que chama a atenção, só estou fazendo um breve resumo, remeto você ao livro, o livro é bem interessante, mas a nova cara da fé no Brasil. Então, segundo eles, católicos seriam apenas, hoje em dia, 51%.
lembrar que durante muito tempo o catolicismo foi quase 100% do Brasil, de 30, 40 anos para cá, cai para 51%, evangélicos 31%. Nos evangélicos, eu comentava com o Edir aqui antes do programa ao ar, chama a atenção nos evangélicos a divisão que tem entre os evangélicos, né? Então você tem, por exemplo, a Assembleia de Deus, os evangélicos, 34%, Batista Metodista, que é mais tradicional, 17%, Congregação Cristã do Brasil, 8%, Evangélico Quadrangular, 7%, Universal, 7%, outras pessoas pentecostais, 7%. Então, o mundo evangélico é muito fragmentado, mas chama atenção a grande ascensão que a gente chama de neopentecostal, né? E as mais tradicionais, a que está bem posicionada ainda é a Batista Metodista, mas o restante é a Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, a Igreja Evangélica Quadrangular, Universidade do Reino de Deus, pontuam muito bem. Outra questão, Edir, que eles colocam, aí ele faz uma avaliação por que os evangélicos cresceram tanto no Brasil. E ele aponta algumas questões, né? Ele aponta que ele aponta o seguinte, que os evangélicos eles têm uma organização que é aproximada das pessoas e que geralmente a cura, principalmente nos setores mais vulneráveis, significa uma nova identidade, Eles apostaram muito nos meios de comunicação de massa, tem muito rádio, televisão, o uso da internet. E ele aponta um outro ponto aqui que eu não estou achando aqui agora, mas é bem interessante, onde ele... é o seguinte, é que as igrejas evangélicas, o fato de elas serem fragmentadas, não tem a hierarquia da igreja católica, dá mais mobilidade para elas. Então aponta essas três questões e aponta também um ponto importante. Há uma tolerância no Brasil, mas com o Deus cristão. Quando envolve Umbanda e Candomblé, há mais intolerância. Então ele fala que entre católicos e evangélicos não tem muita rixa, mas então ele fala o brasileiro respeita muito a tolerância religiosa, respeita quando se trata do Deus cristão. Né? Quando sai dessa questão, aí quando envolve a discriminação é maior. E também coloca a questão da família. Para o brasileiro, a família seria a grande... mola, né? Seria a questão da família, Edir. Pois me chama a atenção, é interessante, porque você considerar que 96% entende que Deus está no comando, então está mal comandado aqui o nosso país. Eu tenho essa impressão, essa leve impressão, porque temos aí uma situação econômica difícil, com o presidente do Banco Central, o Galípolo, deve estar nesses 4% restantes que comanda sem Deus estar presente. Porque uma taxa de 15% ao mês de Selic, benhor, é para quebrar qualquer país, qualquer cidadão. Outra interessante também, 86% colocam a fé à frente da ciência. E a gente passando por mais um momento conturbado agora, onde se replicam de novo, né? Volta esse tema do negacionismo com relação às vacinas, aí o sarampo aí batendo na nossa porta, e tem político aí da extrema-direita, como Nicolas Ferreira, é sempre bom citar, né, disseminando inverdades, mentiras aí a respeito das vacinas. Então, chama atenção você defender esses valores, Deus, família, né? E ao mesmo tempo você tem alguns valores que são inerentes, estão no nosso dia a dia, que já eram consolidados, nos parece que perderam essa condição de crença, das pessoas deixar de acreditar. Mas uma coisa importante, perdão que aqui, né, o resumo sempre comete, a gente não consegue, é que em relação, por exemplo, à família, há algumas mudanças interessantes, porque há muitas famílias comandadas por mulheres, há uma maior aceitação de famílias com casal gay, então, digamos assim, há um certo tradicionalismo, conservadorismo no Brasil, mas aqui há nuances também em relação a essas questões. Agora, inegavelmente, pelo menos esse primeiro capítulo aqui do livro, mostra que o Brasil é um país conservador. É claro que também cresceu o número de pessoas que não têm crença nenhuma, dá 14%. Mas mesmo que não tem crença, eles acabam, às vezes, crença que eu digo, não tem nenhuma religião, melhor dizendo, né? Mas acaba também tendo assim, uma relação com o divino, né? E, em todo caso, não dá para brigar com os números, né? Eu acho que é se debruçar sobre eles e ver que estratégia, aí no caso que a gente discute aqui política, né? Que estratégia política dá conta de um pouco desses valores que o brasileiro majoritariamente tem expressado, né? Eu tenho um vídeo que eu assisti um vídeo de um especialista também nisso aí, eu vou até te mandar depois, que ele diz o seguinte: o que está crescendo muito nos índices são os desigrejados. Diz que é coisa absurda o que está aumentando em função, na análise desse estudioso, em função dos mercadores da fé.
né? Edir Macedo, R.R. Soares, Valdemiro Santiago, esses próceres aí do caça-níqueis evangélico, né? Que só mais tumultua, Silas Malafaia, mais tumultua do que envolve as pessoas, né? Mas enfim, eu vou te passar esse estudo, acho interessante. Tá certo. Então aí, ó, mais uma vez, o Brasil no Espelho, tem vários assuntos interessantes aqui, a gente vai estar, quando possível, trazendo para você estar bem informado. Vamos mudar de assunto? Bora! Outro assunto, Imaçu conclui que efluentes da Suzana agravaram a degradação do Rio Pardo. É um assunto que você sempre está trazendo também aqui, né, Edir? Pois é, porque, Benhur, o que acontece? A população de Rio Pardo se ressente desse assunto está sendo tratado com maior ênfase. A gente vê pouco movimento isso na grande mídia. Agora que saiu esse relatório, saiu um primeiro relatório colocando a seguinte situação: pelo menos 440 nascentes estariam sob risco lá na região, no maciço florestal aqui de Ribas de Rio Pardo e no entorno, onde a Suzano se instalou. Isso existe um estudo, existe uma denúncia, está em poder do Ministério Público. Agora vem outra situação. O Rio Pardo, na usina hidrelétrica que tem ali no município, está tomado pelas macrófitas, aquelas algas, e isso está provocando sérios danos ambientais, comprometendo a pesca, navegação, lazer e funcionamento da hidrelétrica, além de risco à biodiversidade, né? Redução de oxigênio dissolvido na água, e que está provocando a morte de peixes. Então, essa é a situação. Quando o Imaçu foi provocado pela Câmara Municipal de Ribas de Rio Pardo, ele vai lá, faz o estudo e conclui o seguinte, né? Essa situação aí decorre dos efluentes lançados no rio pela Suzano. Então, ela lança o efluente, ela capta a água, trata e joga os efluentes no rio. Tá? Isso está provocando esse problema. Mas não é só a Suzano também. A Sanesu, a estação de tratamento de esgoto, também está com problema. Então está lançando no rio seus efluentes também, que está contribuindo para essa situação. E o caso mais grave é da Suzano pelo seguinte: o fósforo, o nível de fósforo na água subiu de forma absurda, né? E isso provoca todo esse desequilíbrio ambiental, vamos dizer assim. E o risco disso piorar é grande, porque já está indo até Bataguaçu, para onde corre para deságua as águas do Rio Pardo, também está começando com esse processo. Está descendo. Veja que a situação é grave. As duas empresas, tanto a Sanesu quanto a Suzano, tem um argumento técnico e evidente. Olha, nós temos todas as licenças aprovadas pelo Imaçu, pelo IBAMA, quem quer que seja. Ok, não vamos duvidar disso. Fato é que o problema existe, está documentado, não há como dizer que não existe o problema. O que a gente entende, melhor, que se existe o problema e todo mundo tem a sua devida licença, então alguém está errando aí. Então, tem muita licença para pouca fiscalização. O que a gente entende é isso, porque não dá para você justificar um desastre ambiental se está todo mundo bonitinho lá na foto. Eu tenho toda a minha documentação, não tenho problema, entendeu? Então, tem que trazer esse assunto. Nós vamos voltar sempre nesse assunto, porque é de interesse público. O direito ambiental é um direito indisponível, não dá para se brincar com isso, gente, né? Queremos o desenvolvimento, sim, a Suzano é importante, sim, mas a que preço? E você colocou um ponto, no direito ambiental vale muito o princípio da prevenção, né? E você tem uma situação, e mais, lá em Inocência também, a construção de uma grande empresa que todo mundo saúda, todo mundo celebra, mas a questão ambiental não basta a lei, né? Não basta, você tem que ser fiscalizado mesmo e tentar cada vez mais diminuir os danos e trazer à tona essa discussão mesmo, né? Acho que inclusive esse ano, que é um ano eleitoral, é um ano importante para discutir desenvolvimento sustentável, né? Todas as facetas do desenvolvimento, né? Sim. O investimento, a geração de emprego, a mudança da realidade desses pequenos municípios, né? Mato Grosso do Sul, esse investimento privado que é recorde, e ao mesmo tempo também, e isso não é incompatível, discutir as consequências, a questão social, a questão ambiental, enfim. Então a gente espera que esse tipo de matéria que a gente está fazendo aqui agora é para justamente provocar um debate que as autoridades possam se debruçar sobre um assunto complexo, a gente entende que é complexo, né? Mas que precisa ter uma resposta para a comunidade estar acompanhando. Vamos mudar de assunto? Vamos lá. Bora? Vamos lá? Planalto vê com otimismo chance de votar PECs da segurança e o fim da 6x1 antes das eleições. Só para situar
você que está nos acompanhando aqui, é o seguinte: quando o presidente Lula indicou o Jorge Messias para uma vaga no Supremo, há mais de um século que não era rejeitado. Sim. E foi rejeitado o nome do Messias, e todo mundo disse que quem articulou foi o Alcolumbre. Moral da história: o presidente da República, o presidente do Senado romperam as relações por um tempo. Lembrar que na política rompimento nunca é definitivo, né? Rompimento é muita conjuntura, mas o fato é que o Lula sentiu, foi uma derrota histórica, né? Não dá para diminuir o tamanho dessa derrota. O Alcolumbre tentava se reaproximar, agora se reaproximaram. E que causou isso? Muita gente disse que foi o petróleo, né? Porque tem a exploração de petróleo lá no Foz do Amazonas, que interessa muito ao Amapá. O grupo do Alcolumbre no Amapá tem dificuldades, o governador lá, que eu não me lembro o nome, ele está apoiando, e o PT está nessa coligação. O fato é que o interesse ligado ao petróleo, a eleição no Amapá e o interesse do governo fizeram os dois se aproximar, e agora essa expectativa, que é o grande trunfo que o Lula está apostando, é votar o fim da escala 6x1 no Senado. Na Câmara, passou por ampla maioria, inclusive setores da direita, foi uma votação quase que unânime na Câmara. O Senado está tendo uma resistência, então o governo está na expectativa de votar a PEC 6x1. O próximo esforço concentrado é final de agosto, de setembro, e também votar o PEC da segurança pública, que o governo sabe que vai ser muito questionada a questão da segurança pública nessas eleições. Pois é, os institutos de pesquisa, Benhor, já identificaram que é uma pauta extremamente positiva para o governo Lula, e caso haja essa aprovação, ainda nesse ano, a implementação sim para o próximo governo, daria condições ao presidente Lula liquidar a fatura no primeiro turno das eleições, né? E é nisso também que o Lula está apostando, e toda a sua equipe. E engolir um sapo do tamanho do Alcolumbre para ganhar uma eleição é conta pequena, né, Benhor? Não é tão caro. Mas agora, o outro item que acaba também, e aí a direita costuma, digamos assim, ter mais audiência quando fala de segurança pública, né? Sim. Mas questões. É claro que a experiência do Bolsonaro sobre segurança pública no Brasil, acho que não deixou nenhuma marca relevante, né? Armou a população, tudo. O Caiado vem com a experiência de Goiás, né? Enfim, mas o fato é que a direita lida com segurança pública com mais naturalidade. A esquerda está tentando aprender agora a lidar, sempre atribui muita questão social, hesitava em algumas questões. Então, esses dois itens, o Lula tenta se antecipar essa questão salarial, essa questão do trabalhador, a questão da segurança pública. Vamos ver se ele vai ter êxito também, né? Se vai conseguir ter êxito nessas duas pautas, porque, inegavelmente, segurança pública, em que pese os governos estaduais serem os principais responsáveis, mas vai ser cobrado da União, né? Cuidar melhor das fronteiras, que é o nosso caso, né? Articular melhor, jogar mais peso para a aprovação dessa PEC. O Lula está falando que vai criar o Ministério da Segurança Pública, muita gente está dizendo por que ele não criou no início. Enfim, então, o governo também vai ter que responder algumas questões colocadas pela oposição. Vamos por última matéria de hoje? Bora? Congresso volta a discutir maioridade penal e prisão de adolescentes a partir de 16 anos, Edir. Pois é, a grande discussão é essa, Benhor. O Congresso retomou essa pauta, tem uma comissão especial tratando do tema. E a pergunta que se faz é o seguinte: a partir dos 16 anos, né, quem pratica um crime grave deve continuar submetido ao sistema socioeducativo hoje em vigor, ou passar a responder às penas previstas para adultos? Porque é disso que estamos falando, né? Quando você reduz a maioridade penal, você coloca esse jovem, né, numa situação de adulto. Eu não tenho mais por que tratá-lo de forma diferenciada. E aí vem a discussão de quem é a favor, de quem é contra, porque os jovens cometem muitos crimes e são inimputáveis e não pode ter essa mamata, tem que ir para a cadeia igual todo mundo, né? Em verdade, um levantamento aqui do SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo do Ministério da Justiça, mostra o seguinte: dos menores internados hoje em medidas socioeducativas, 58,7% estão lá em função de crimes como roubo e tráfico. Homicídio, 12%, representa 12%, estupro, 2,4% e latrocínio, 1,4%. Então você veja que os crimes contra a vida, que são os que mais provocam a reação da sociedade, né, como estupro, assassinato, é a menor índice, a menor escala.
estão com 58%, 60% praticamente é tráfico e roubo. Né? Então, é aquela falsa sensação que a gente tem que o jovem pratica um crime hediondo e pronto, aí vem, mas agora vem direitos humanos, vai menor, é criança. Não é isso. O que se fala aqui é aquela comoção social que provoca. Quem provoca mais crimes graves e hediondos são os adultos, com certeza. Quem pratica feminicídio são os adultos. Né? Quem pratica estupro são os adultos. E mesmo o roubo e o tráfico de drogas, em geral, o adolescente faz parte de uma organização comandada por adultos, né? Exatamente, sempre assim. E essa questão dele ter a inimputabilidade até determinada idade é justamente para evitar, era para dar proteção. Hoje se virou uma arma e os adultos se valem disso para colocá-los na senda do crime. Aí você vai falar que tem as questões sociais, lógico, tem tudo isso, né? Não é fácil você, uma mãe solo, criar numa favela uma criança tendo que deixar ela trancada em casa para poder ir trabalhar, porque o Estado não oferece creche. Né? Então é fácil depois falar, virou bandido. Não é porque quis. Ele cresceu naquele meio e a mãe, infelizmente, não teve como cuidar dessa criança. Mas aí vem essa discussão e parece que apareceu uma luz no fim do túnel aí. Então, o relator do projeto apontou a possibilidade de mudar o seguinte na questão da maioridade penal. Restringir a mudança aos crimes hediondos ou praticados com violência extrema, em vez de tornar todo adolescente de 16 a 17 anos penalmente imputável só nos casos de crimes hediondos ou praticados com extrema violência. Penso que aí, Benhur, seria uma alternativa, né, que daria uma resposta a essa situação. É evidente também que apesar desse menor infrator que praticou homicídio ou crime hediondo, ele tem lá a parcela de justificativa, porque ele não teve uma infância, não teve pai, tudo bem, mas isso nós não vamos discutir depois, que a vida da sociedade está em risco. É o crime que ele praticou e tem que pagar por isso, independente se ele tem ou não responsabilidade sobre essa situação. Mas fato é que parece que temos aí uma luz no fim do túnel. Não discordo não de crime hediondo, desse tipo de caso, você reduzir a maioridade. Eu te confesso que ainda quero refletir sobre essa questão do crime hediondo, mas eu quero dialogar com você que está aí, que sente medo. A gente sabe também que o medo é uma sensação provocada por situações reais, situações imaginárias também, né? Mas em todo caso, o medo, a gente é uma sociedade que tem medo. Agora o que tem que se perguntar é o seguinte: qual a melhor maneira de combater a violência? E você tem que tomar cuidado que em época de eleição sempre aparece assim, propostas, como se tivesse uma única saída. A gente sabe que não. Ou seja, por exemplo, em relação à juventude, claramente você tem que fazer valer as medidas socioeducativas, você tem que também disputar essa juventude com crime organizado. E disputar como? Projeto pé de meia, por exemplo, que é importante para manter a criança, o adolescente na escola, a questão do esporte, da cultura, a perspectiva que a pessoa tem que ter futuro. Ou seja, pessoal, se a gente tiver um policial em cada esquina, mas a gente tiver essa concentração de renda que a gente tem no Brasil, a gente não tiver essa coordenação que tem que ter entre a atividade policial, nós vamos estar enxugando o gelo, né? Então, mas é assunto para a gente ir amadurecendo, até porque é uma proposta que ainda está tramitando no Congresso, a gente vai ter tempo de voltar a essa discussão, trazer especialistas aqui para poder embasar nossa opinião. E só para finalizar, bem, uma discussão em hora errada. Nós estamos no meio de uma campanha eleitoral, numa disputa eleitoral, o Congresso vai ser renovado, isso aí não era assunto para estar essa legislatura tocando. E aí, cuidado, época de eleição é assim, soluções simples para problemas complexos é o que vai inundar aí os nossos canais nas redes sociais. Tá certo. É por isso, então, a gente encerra por aqui. Um abraço, Edir, boa semana. Um abraço, Benhur, boa semana e um abraço a todos.